as próximas datas, tá bom? E dizer a vocês que a nossa aula hoje ela vai ser toda gravada, né? Então, mesmo quem não tiver assistido, depois nós podemos disponibilizar a gravação. Também quem tiver perdido alguma aula pode entrar em contato para a gente fazer essa informação, tá bom? Sobre os conteúdos, tá? E qualquer dúvida, como nós entramos em contato com todo mundo via WhatsApp, qualquer dúvida que as pessoas tenham sobre as aulas, informações, a questão do certificado, pode ser esclarecido também pelo WhatsApp, tá bem? Tá bom, Luciano? Nós estamos fazendo a abertura hoje e eu vou falar assim sobre a questão dos conteúdos que vão ser passados. Então, mesmo quem ingresse no curso adiante, pode acompanhar ainda o conteúdo que vai ser colocado, desde que tenha o mínimo de presença que é exigido no curso, tá bom? Então, assim, vamos agora prosseguir aqui com a nossa abertura inicial. Eu queria, então, convidar aqui o Deodato Ramalho. O Deodato, ele é o superintendente do IBAMA, né? O IBAMA é o órgão do governo federal aqui no Ceará. Aliás, não só no Ceará, né? É o órgão em nível nacional, né? Que diz respeito à proteção dos recursos naturais renováveis, né? O IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, em todo o país, é o organismo do Ministério do Meio Ambiente, Mudança do Clima. E aqui no Ceará, o superintendente do IBAMA é exatamente o Deodato Ramalho, que como vocês sabem, acho que conhecem, né? Além de filho de boa viagem, ele é lutador dos direitos humanos, das questões ambientais, né? Ao longo da sua história de vida. E é muita alegria, um orgulho, uma honra receber aqui o Deodato Ramalho para fazer a sua exposição, né? E a gente vai acompanhar aqui as orientações do IBAMA, especialmente, claro que não só por isso, mas especialmente porque o IBAMA tem um setor que chama Preve-Fogo. E aí eu convido o Deodato também a falar um pouco sobre isso, porque nós temos a expectativa, né, de ter esses conhecimentos aqui no nosso curso. O Preve-Fogo é o setor do IBAMA que lida diretamente com a questão das queimadas, dos incêndios, né, dos pontos de calor que podem se tornar desastres ambientais, né? E o que o IBAMA tem feito aí em termos de acompanhamento, né, de evitar esses danos, né? Então, tudo isso é um trabalho que, entre as várias atribuições que o IBAMA tem, que ele também faz. Então, sem mais demora, Deodato, a palavra é sua. Bom, boa noite, Rafael, boa noite a todos que estão participando desse momento, e mais este momento de socialização de informações, né, dentro desse projeto tocado pelo INGET, na parceria com o Ministério do Meio Ambiente e com a nossa participação do IBAMA. Na verdade, eu queria até só fazer uma primeira correção, e, na verdade, a execução, né, desse projeto, a execução é do INGET, que celebrou diretamente com o Ministério do Meio Ambiente, a quem nós, do IBAMA, somos vinculados, mas o IBAMA participa como um colaborador, à medida que, inclusive, foi a partir de iniciativa nossa do IBAMA aqui do Ceará, que a gente conseguiu viabilizar, né, esse projeto que tem vários escopos. E um deles é exatamente essa pauta que envolve a governança territorial de prevenção a incêndio. E, no caso do Estado do Ceará, no segundo semestre de cada ano, pela peculiaridade de termos, no segundo semestre, no estado do Ceará, região semiárido, né, uma vulnerabilidade muito grande por conta das altas temperaturas, e tanto faz com que nós tenhamos tanto um aumento de focos de calor, como aumento de incêndios florestais. Sejam incêndios florestais involuntários, e daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso, né, que ocorre principalmente por conta de atos de vandalismo
né, não necessariamente com a intenção de provocar esses incêndios, mas que acabam provocando. E também de uma forma de incêndio florestal, que são as famosas queimadas, muito presentes no nosso cotidiano, dos municípios cearenses, com as chamadas brocas, que são que é a preparação da terra com o uso do fogo. E a gente vai ver que, inclusive, essa questão do uso do fogo, né, nesse tipo de atividade rural, ela não é vedada. No entanto, ela é, né, desestimulada e ela só pode ocorrer mediante o cumprimento de algumas condições. Mas, para começar sobre essa questão da governança, né, dessa governança territorial, né, e de prevenção a incêndios. Ela é feita na estrutura do IBAMA pelo Previfogo, que é o Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, o nosso Previfogo. E aqui no estado do Ceará tem a sua sede operacional lá em Quixeramobim, antiga sede do antigo Instituto, não sei agora o nome, esqueci o nome, mas já de muito tempo. Depois que o IBAMA foi criado, né, passou a ser a sede ali do Previfogo, portanto, uma unidade do IBAMA. Quando a gente fala Previfogo, a gente está falando do IBAMA, porque o IBAMA tem várias estruturas, entre as quais, né, o Previfogo, que está vinculado à Diretoria de Proteção Ambiental, que é a DIPA, que é a nossa DIPA, que é exatamente a diretoria que cuida da fiscalização. Né? Por isso é que ela é chamada de Diretoria de Proteção Ambiental. E nas superintendências, como, por exemplo, aqui no estado do Ceará, como em todas as superintendências estaduais, a gente tem a DIPAM, que é a Divisão de Proteção Ambiental. E o Previfogo, nessa estrutura que funciona tanto do ponto de vista especialmente do ponto de vista de capacitação, de qualificação, de formação de brigadas contra incêndio, né, que é, assim, eu diria, o papel primordial, né, do Previfogo, mas ele também atua, apesar de não ser corpo de bombeiros, mas ele atua também diretamente no enfrentamento, no combate a incêndios florestais. Né? Ele não atua em incêndios urbanos, ele atua em incêndios florestais, né, em todos os recantos do nosso país, inclusive dentro de uma estrutura que é própria do IBAMA, que é uma estrutura nacional. Por isso é que a gente tem as superintendências estaduais, mas os nossos servidores, eles, apesar de estarem lotados em cada superintendência, mas eles ficam, na verdade, à disposição de qualquer estado, de qualquer necessidade que ocorra em qualquer das superintendências estaduais. Só para dar um exemplo, né, nesse momento, agora, hoje, por exemplo, nós temos aqui no estado do Ceará todos os nossos brigadistas, e aí o IBAMA tem, anualmente, ele contrata, né, no caso nosso do estado do Ceará, ele varia de estado para estado, por conta da característica de cada período, onde é que vai ter mais incêndio e menos incêndio. Né? No Nordeste, e o nosso caso específico é aqui no Nordeste, fundamentalmente no segundo semestre, a partir de agosto até dezembro, que é o pico, né, que nós temos, especialmente nos GROS, né, outubro, novembro e dezembro, é o pico das nossas preocupações aqui no estado do Ceará, como de resto no Nordeste brasileiro. Mas, por exemplo, nesse momento, os nossos brigadistas aqui do estado do Ceará estão praticamente todos, eu conversei com a nossa coordenadora dos brigadistas aqui do estado do Ceará, que é a doutora Paula Jamiles Guerra, que, inclusive, sábado passado, foi trazado, não me lembro agora, Rafael, ela participou junto com a Mariana, que é servidora do IBAMA, e elas duas participaram, deram entrevista no programa Natureza de Todos Nós, e o Rafael já se referiu, na Rádio Liberdade de Boa Viagem, no programa Natureza de Todos Nós. Aliás, quem não tiver tido a oportunidade de assistir, eu até indico, né, que a entrevista delas duas está a partir do 20º minuto do programa.
Você vai ali, abre o programa, está lá no Facebook e no YouTube, a partir do 20º minuto do programa, apresentado pelo Rafael, tem essa entrevista muito bacana, muito esclarecedora da Mariana, essa participação da Mariana e da Jamires, que fizeram vários esclarecimentos, deram várias orientações sobre essa questão dos incêndios aqui no estado do Ceará. Nós temos hoje, né, nacionalmente, a contratação de 2.600 brigadistas, né, que estão espalhados em em 17 estados e também no Distrito Federal. E o foco dessa atuação, né, eu vou aqui colocar para vocês assim, quais as atividades, né, que é desenvolvida pelo IBAMA, pelo Previfogo, com relação a essa prevenção e a esse enfrentamento de incêndios florestais. Né? Estão estabelecidas várias prioridades. A primeira prioridade, né, prioridade número 1, é combate na unidade de lotação e em áreas protegidas. Na seguinte ordem, cronológica mesmo, tá? Ou seja, qual é a unidade de lotação do Previfogo aqui do estado do Ceará? É a nossa unidade, que é sediada lá em Xeramobim. Então, dentro dessa unidade, no estado, né, ela é lotada lá em Xeramobim, e essa brigada atua prioritariamente em terras indígenas, territórios quilombolas ou assentamentos. Vejam que eu estou falando em prioridades, não significa dizer que a gente não atue, que o Previfogo não atue em outras frentes, né? Mas prioritariamente ele está colocado para atender terras indígenas, terras quilombolas e assentamentos. Os nossos assentamentos, por exemplo, aqui do INCRA, inclusive quero mandar meu abraço afetuoso para a nossa querida Joelma Garcia, que era do assentamento Edilson Monteiro, em Boa Viagem, que é um assentamento que nós elegemos como um foco principal aqui dessa ação, né? Não a ação específica aqui do Previfogo, mas eu estou falando já no projeto que está sendo executado aqui pelo INGET, e que esse momento que nós estamos participando dele agora se insere dentro desse projeto. Aí depois, em seguida, vem Unidade de Conservação Federal de Proteção Integral, dentro da unidade e no entorno da unidade de conservação federal. Por exemplo, aqui nós temos a unidade de conservação que são administradas pelo ICMBio. Então, essas unidades estão ali nessa gradação, né, na segunda posição. Aí depois tem terra indígena, porque aí a terra indígena ela está espalhada aqui no Ceará, a gente tem vários espaços territoriais indígenas, os Pitaguaris, aqui no Maracanaú, os Tapebas, aqui no Caucaia, os Potiguara, na região lá de Poranga, se não estou equivocado, né? Temos ali no Monsenhor Tabosa, inclusive um pedacinho aí da nossa Boa Viagem, que também tem terra indígena. Aí, em quarto, vem a Unidade de Conservação Federal de Uso Sustentável, dentro da unidade e no entorno da unidade. Em seguida, nas unidades de conservação estadual ou municipal de proteção integral, dentro e no entorno. Por exemplo, nós temos aqui a unidade de conservação estadual muito conhecida, bem exuberante, aliás, são duas, né? Quer dizer, que me ocorre agora, a Frona do Araripe, e temos a unidade de conservação do maciço de Baturité. E, em seguida, na sétima posição, áreas de preservação permanente e reservas legais. E aí o Estado inteiro, né, estaria, né, dentro dessa conceituação ou dessa qualificação. Né? Áreas de preservação permanente e reservas legais. E como a prioridade, a segunda prioridade, nós elencamos aí a primeira prioridade, né? Prioridade número 1. Aí depois vem a prioridade número 2, que é o combate, aí é uma ação mais efetiva, né, nos territórios o próprio enfrentamento dos incêndios, com os nossos brigadistas atuando ali, como a gente comumente quando a gente fala quando nós falamos em incêndio, a gente lembra logo de quê? Do Corpo de Bombeiros. Essa instituição que
sem dúvida nenhuma, é uma das instituições mais acreditadas e mais respeitadas no nosso país, em todos os estados do Corpo de Bombeiros. Não por acaso, né, dentro do IBAMA, o pré-fogo é revestido, digamos assim, de uma enorme simpatia, né, do conjunto da sociedade, porque, de fato, ele atua, né, no momento, tanto na preparação, na capacitação, mas ele atua também diretamente no enfrentamento de incêndios florestais. Inclusive, nós tivemos, nesse momento, nós estamos, como eu disse, ali no norte, na região norte, ali, salvo engano, em Tocantins, nós estamos tendo um problema grande de incêndios, e então, está um esforço muito concentrado dos brigadistas do IBAMA lá naquela região, né? E essa semana, agora, nós estamos aqui no Ceará, não sei se vocês ouviram falar, com foco de incêndio, né? Ali já 3 ou 4 dias, ali na região de Aracati. Então, vamos lá, combate a incêndios em outras áreas, fora essas outras áreas prioritárias que eu mencionei agora há pouco, né? Comunidades tradicionais, projetos de assentamento, veja que não é assentamento ainda, projetos de assentamento, florestas públicas da União, áreas florestais e demais incêndios florestais. Esses demais incêndios florestais, né, obviamente que aí se insere, né, várias situações, como eu mencionei, seja incêndios florestais voluntários, criminosos, né, ou incêndios florestais involuntários. A gente vê muito nas margens das nossas rodovias, especialmente nesse período, né, incêndios. Começa ali com alguém que joga uma ponta de cigarro, né, às vezes, né, no entorno de pequenos aglomerados urbanos, né, de vilas, né, daquelas pequenas vilas, né, próximas às cidades, que você tem, muitas vezes, as pessoas, né, por falta de informação, ou por inconsciência mesmo, né, acaba, por exemplo, colocando um lixo, colocando fogo no lixo, e essas fagulhas acabam provocando incêndio. Isso é muito comum, a gente, quando está, principalmente nesse período agora que estamos, nas rodovias do Estado, a gente está vendo esse tipo de situação. E aí temos a prioridade número 3, ações de prevenção relacionadas ao fogo. Isso é muito importante, essa parte, porque, inclusive, ela envolve, né, o trabalho que é feito, né, para orientar os produtores rurais para, primeiro, não utilizar o fogo, né, que seria o ideal, que todo mundo pudesse fazer a sua produção agrícola sem o uso do fogo. Mas, infelizmente, a gente não é difícil conseguir isso, é uma questão cultural e também uma questão que envolve condições econômico-financeiras, principalmente os pequenos produtores rurais que não têm grana, por exemplo, para contratar, né, um trator, para alugar um trator para fazer a preparação das suas terras que vão, né, receber as suas plantações. Então, nessa parte de prevenção, aí vem o primeiro ponto, são queimadas prescritas. Então, essas queimadas prescritas, ou seja, aquelas que são indicadas para ser feitas por alguma razão, né? Então, aí tem que ser feita toda uma preparação para que essa queimada seja feita de tal forma que ela não saia do controle, que ela não provoque, né, incêndios. Aí vem a ações, queima controlada. Isso aqui tem muito a ver com a atividade da nossa agricultura, especialmente a pequena agricultura, porque a média e a grande agricultura, que ela é feita no estado do Ceará, e em outros campos, ela é feita com maquinário, ela não usa, né, o fogo, ela não faz como o nosso produtor rural mais humilde, que ele faz a broca, ele derruba aquela mata, faz as coivaras, né, e depois coloca o fogo para, a partir de então, né, ter a sua terra preparada para quando caírem as chuvas, ele fazer a sua plantação. Mas essas queimadas controladas é exatamente para ter o acompanhamento de queima em áreas devidamente autorizadas pelo poder público. E aí eu queria, inclusive, pedir, viu, Luciano, você que é do sindicato, quem tiver aí, né, o contato que tenha, quando estiver dando entrevista, quando estiver conversando com os produtores rurais, né, tem que buscar conscientizá-los
da necessidade, da exigência de que qualquer tipo de queimada, de broca que for feita, que for utilizar o fogo, tem que ser devidamente autorizado. Não importa se é uma broca pequena, se é uma broca grande, tem que procurar a Secretaria do Meio Ambiente do município, de cada município, quando esse município está com a secretaria habilitada para fazer licenciamento e para dar a autorização de uso alternativo do solo, que é exatamente a própria expressão já indica, né, o uso alternativo do solo. Você vai retirar uma mata, vai fazer essa supressão dessa vegetação para quê? Para você plantar algo no lugar. Plantar milho, plantar feijão, plantar algodão, o que seja, né? Então, essa autorização pelo poder público ela é, hoje, absolutamente essencial, porque se fizer sem autorização, o que é que vai acontecer? Seja por uma fiscalização de rotina do órgão ambiental, do município, do Estado ou do IBAMA, é detectado que houve aquele desmatamento, né? O proprietário vai ser ali abordado e ele vai, se ele não tiver autorização, ele vai ser autuado, vai receber uma multa e vai ter aquela área embargada. A multa é R$ 1.000 por cada hectare desmatado, se não tiver utilizado o fogo. Se tiver utilizado o fogo, aí a multa sobe para R$ 3.000 por hectare. Você Verdade. imagina... Pois não, Luciano? A gente tem recebido muitos carros, cadastro ambiental rural, e ele já está vindo com alerta vermelho já desde 2020, 2021. Eu acho que essa lei entrou em vigor aí em 2019, se não me falha a memória. A gente já tem conseguido ver aqui alguns proprietários que nem sabem ainda que estão recebendo um alerta já, viu? Eu vou chegar aí, Luciano. Deixa eu só primeiro dizer que, na verdade, desde 2014, né, que já é obrigado que as autorizações para a supressão vegetal ou uso alternativo do solo, ela seja cadastrada, ela seja registrada no SINAFLOR, que é o Sistema Nacional de Controle de Produtos Florestais. É do IBAMA, é um sistema operado pelo IBAMA, e depois houve uma prorrogação para 2021, e alguns municípios que estavam dando esse tipo de autorização e não estavam cadastrando no Sinaflor, isso gerou um problema para esses desmatamentos, para esses produtores, porque a nossa fiscalização, quando faz essa abordagem e verifica que não está cadastrado, aquele desmatamento não está cadastrado no Sinaflor, isso ali já é passível de autuação. Então, essa é uma situação muito séria, né, porque praticamente ele inviabiliza, quando você tem um desmatamento que não foi feito com autorização, ele vai inviabilizar completamente, eu não diria nem só a pequena propriedade rural, não, vai inviabilizar até a média propriedade rural. Porque você imagine uma propriedade vou botar aqui 200 hectares, que para os padrões, né, dos nossos imóveis rurais de Boa Viagem, a ampla maioria dos imóveis de Boa Viagem é, com certeza, inferior a 200 hectares. Aí você imagina um proprietário que tem 200 hectares, ele fez um desmatamento ali, vamos lá, 50 hectares. Se ele tiver utilizado o fogo e não tiver sido autorizado, só pelo desmatamento ele vai ser multado por R$ 3.000 por hectare. Então, se R$ 3.000 por hectare, se for 50 hectares, são R$ 150.000 é o valor da multa. E se ele for, e antes de pagar a multa, ele pode procurar se regularizar perante o órgão ambiental e pode ter a área desembargada, mas para desembargar a área, ele vai ter que fazer a reposição florestal, que vai custar caro, ou então ele vai ter que comprar crédito de reposição florestal, que é também caro, e tem, inclusive, uma situação nova agora, essa semana eu tive uma situação que vai bem
chegamos a analisar nenhum processo a partir desse parecer da Procuradoria Federal Especializada, que atende, no âmbito federal, atende ao IBAMA, né, questão ambiental, e que, de fato, vai trazer um problema seríssimo, porque, na verdade, havia um entendimento de que, para desembargar essa área, ou seja, para liberar a área para que o proprietário pudesse voltar a fazer alguma coisa nela, ele faria a reposição florestal ou a reposição ou a compensação com a compra de crédito de crédito de reposição florestal. No entanto, eu ainda vou conversar, quero abraçar o Guzmão, vi aqui que tem um coordenador, só que acabou saindo aqui da tela, mas é aí da SEMAS, coordenador, e alguns que disse da SEMAS que eu não vi direito aqui. Mas, enfim. E aí, nós vamos até que alinhar isso com a SEMAS, com os municípios, porque olhem o tamanho do problema. Com essa nova orientação para desembargar, não é uma coisa ou outra, é cumulativo. Ou seja, vai ter que pagar a multa, então são três ônus financeiros aí. A multa, a reposição florestal e a compensação, ou a compra de crédito, né? Então, imagina aí o tamanho do problema que é, a partir de agora, né, mais ainda, de fazer um desmatamento sem a devida autorização. Então, vamos lá, depois o Guzmão está aí da SEMAS, pode até, Guzmão, ficar à vontade, até para alguém aí mais técnico até que possa ter informações que, eventualmente, eu esteja aqui cometendo algum deslize nessas informações. Produção, aí vem ações de educação ambiental, estou falando dessas atribuições, dessa governança territorial, né, dessa governança de prevenção a incêndios, do Previfogo, quer dizer, do IBAMA, né? Ações de educação ambiental, e aí nós temos um setor dentro do IBAMA de educação ambiental, e o Previfogo também, né, faz parte dessa estrutura de educação ambiental. Porque o Previfogo, ele percorre todo o estado, ele sai para os nossos brigadistas, os nossos técnicos, vão para outros estados, e aí você tem várias situações de educação ambiental, como mutirão de combate à dengue, produção e plantação de mudas, né? Aí tem, mas eu vou pela ordem das prioridades, porque essa aqui já está na quarta prioridade, eu ainda estou na terceira. Então, ações de educação ambiental envolvem muita coisa, né? Trabalhar junto, por exemplo, com as brigadas contra incêndio nos municípios. Infelizmente, são poucos os municípios que têm brigadas contra incêndio profissionalizadas. Era para ter em todos os municípios do estado do Ceará, inclusive a capital, era para ter. Eu diria que era para ser obrigatório, né, por lei, a criação em todos os municípios de brigadas profissionalizadas contra incêndio. Eu estou sublinhando o profissionalizado, minha gente, porque há municípios que não têm brigadas profissionalizadas, ou seja, servidores contratados, pagos pelo município, mas alguns municípios têm brigadas voluntárias, que são cidadãos, né, de grupos organizados, do movimento social, que se mobilizam, mas tem algumas boas brigadas contra incêndio aqui no estado do Ceará. Em Poranga tem uma muito boa, lá em Itapajé, não, em Uruburetama tem uma do município muito boa, muito conceituada, que faz um excelente trabalho, né? Aquiraz tem um agrupamento também muito bom, né, que parte bancada pelo município, mais a Promassa, me parece que é esse o nome, do Mariano, que faz um trabalho muito bacana, não só com relação aos incêndios, como a questão ambiental de um modo geral, e que tem um trabalho fantástico, por exemplo, na preservação, na defesa ali dos ninhos e da reprodução, protegendo ali as tartarugas para que elas possam se reproduzir. Rondas preventivas, né? O Previfogo, ele faz rondas preventivas,
E aí, por último, aqui, a quarta prioridade, que é apoio a ações socioambientais do IBAMA ou instituições parceiras. Aí vem produção e plantação de mudas, né? E aí essas ações de educação tá, assim, inserem dentro dessa educação, palestras em escolas, em eventos, né, patrocinados ou convidados pelos municípios, a gente se coloca sempre à disposição, onde vocês tiverem conhecimento de organizações sociais, de municípios que estejam fazendo eventos, promovendo, né, ações de educação ambiental, né, podem nos provocar, que a gente pode contribuir muito com palestras e também, muitas vezes, né, conseguindo mudas para fazer plantios. Mutirões de combate à dengue, acabei de dizer, né, que é uma ação também que se insere dentro desse contexto dos trabalhos do Preve Fogo. Sensibilização de famílias em áreas de risco, especialmente nas áreas urbanas, né, que a gente tem muitas áreas de risco, que está dentro também das prioridades do nosso IBAMA, limpeza de aldeia, né, nossas aldeias aqui, porque, não sei se vocês sabem, né, um dos papéis, uma das atividades primordiais do IBAMA, está dentro do escopo da criação do IBAMA, dentro dos objetivos do IBAMA, é de proteger e defender as áreas indígenas e quilombolas. Não é por acaso que está lá, né, vou reprisar aqui com vocês, a prioridade número 1, né, no combate na unidade de lotação, ou seja, a incêndios, né, em áreas protegidas na seguinte ordem: aí, dentro da unidade onde está lotada a brigada, aí, dentro dessa unidade onde está lotada a unidade, terras indígenas, território quilombola ou assentamento. Significa dizer que terra indígena, território quilombola ou assentamentos são, na verdade, ali os espaços territoriais, né, que são as primeiras preocupações do Preve Fogo, portanto, do IBAMA. Eu queria, então, aqui parar por aqui e dizer que estou à disposição de vocês para que tirar alguma dúvida, trazer mais algum esclarecimento e, obviamente, né, as pessoas que estão presentes aqui, algumas das quais que possam ter mais experiência até do que eu, possam também contribuir e a gente ajudar a discussão dessa formação que estamos fazendo hoje aqui, no escopo desse projeto tocado pelo INGET, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e com a nossa colaboração, sempre que possível, aqui do IBAMA. Ok, Leonato, muito obrigado. Muita informação, né? Eu espero que a gente possa aí, com mais calma, destrinchar isso ao final. Pelo menos é o objetivo do nosso curso, mas assim, como um painel geral, eu acho que, né, cumpre aí uma posição interessante. E aí, já temos algumas participações aí no chat, Deodato, se você puder dar uma olhada. A Carolina. Rafael, eu estou aqui no celular e não estou conseguindo. Tá, então deixa eu lhe dizer. O chat. A Carolina Oliveira, ela informa que ela é do Instituto do Meio Ambiente do município de Itapipoca. Ah, tá. O município de Itapipoca, um abraço aí para a Carolina. Carol faz um trabalho muito bacana. Itapipoca tem sido assim, muito interessante. Tem a Secretaria do Meio Ambiente é instituto lá. A gente tem uma interlocução e a gente tem visto iniciativas ali em Itapipoca. Inclusive, ela faz uma pergunta, certo? Não sei se é o caso de responder logo ou deixar para as pessoas perguntarem de um bloco, né? Fazer aí uma de 3, né, para a gente... Pronto. Ela pergunta o seguinte, você já anota aí, qual a estratégia que o IBAMA está utilizando para ajudar os municípios para a utilização do Sinaflor, tá bem? E depois você pode responder. E o Fábio Guzmão, ele escreveu que ele é coordenador da SEMA, Ceará, né? Não é a superintendência, é a secretaria. É a secretaria. Não sei ele é coordenador de qual área, mas ele colocou aqui o coordenador, tá bom? Então, Fábio, Carol e demais que estão aqui acompanhando com a gente, o pessoal que está nos governos,
está aí cumprindo as missões institucionais. Obrigado aí pela participação de vocês, pela força, né? Vieram ver se a gente está falando as coisas direitinho aqui, viu, Deodato? Eu espero que a gente possa ter boas contribuições dos nossos servidores. Agora, antes da gente prosseguir, né? Espero que todo mundo esteja acompanhando até aqui, bem legal. Nós temos mantido aí a frequência nossa do público. Eu vou já passar uma folha de registro de presença, tá? Para todo mundo ter direito ao seu certificado. Mas antes da gente prosseguir com as informações sobre o curso, eu vou convidar aqui um dos participantes. A gente preparou aqui uma surpresa, viu, Deodato? Tem um dos nossos agricultores, que é lá aqui pertinho de Fortaleza, do Eusébio, né? O Joab Rebouças e a esposa dele, a Meridiana, com os filhos, né? Eles têm uma produção agroecológica na região metropolitana de Fortaleza. Ele e outros agricultores e agricultoras são produtores orgânicos, produtores que não utilizam agrotóxicos para a produção dos alimentos, dos produtos que eles consomem e que eles também, em parte, comercializam. E o Joab, em particular, o sítio dele tem uma produção de abelha, né, de meliponicultura, também de ovos, né, de ovos caipira, e vários produtos, frutas, né, tem horta, tem um bocado de coisa lá. Pois agora, recente... Oi? Desculpa. Vai, Rafael, não, pode ir. Certo, então agora eu convidei o Joab para falar um pouco sobre um episódio recente que aconteceu no sítio, né? E aí eu queria partilhar com vocês isso, porque a gente às vezes fala assim as coisas muito em tese, né? Mas é importante a gente ter um pouco essa dimensão, né, de um choque de realidade sobre toda essa problemática que envolve as queimadas, né? Que envolve a possibilidade de acontecimentos graves, né? Então, Joab, eu queria aí, primeiro, expressar a nossa solidariedade aqui do nosso da nossa rede Eco Ceará, né, e colocar para você aí, né, você um pouco partilhar, eu sei que é um momento assim de muita angústia e tal, mas partilhar um pouco aí o sentimento de vocês, as preocupações, né, do que tem ocorrido aí no sítio Amigo Natural do Eusébio. Legal. Rafael, Oi. não, antes do Joab falar, quero dizer que eu conheço o Joab, conheço o sítio, maravilhoso. Aliás, já comprei dele umas galinhas e comprei umas colmeias, né? De abelhas com verdade, ferrão, abelhas com ferrão e abelhas sem ferrão. Lamentavelmente, eu não treinei lá o meu caseiro aqui no sítio que eu tenho em Maranguape, e acabei praticamente perdendo, mas é uma coisa que eu quero retomar, e o Joab é um grande professor e tem uma boa produção, acho que ainda tem, né? E tem umas galinhas muito bonitas, né? O sítio é muito bacana, o sítio do Joab. A Flavinha, inclusive, a sua prima, né? Minha irmã? Sua irmã, né? Ela tem, às vezes se encontra ali pela feira agroecológica. Isso, tem muito Legal, amigo, meu verdade. cunhado é muito amigo do Valdemar. Aliás, foi através da minha irmã e do Valdemar que eu conheci o Joab. Vai, Legal, Joab. Deodato. Obrigado. O espaço é Bom, seu. assim, hoje, quando o Rafael ligou, né, gente? Boa noite a todos aí, né? Foi assim, foi um choque de realidade mesmo, tá? Pra gente mesmo. E caiu pra gente como uma luva mesmo, sabe? Porque a gente colocava pro Rafael, a gente acha que nunca vai acontecer, né? Mas, assim, o Rafael, o Deodato, já conhecia lá o sítio, mas nós perdemos, por um erro mesmo de manejo, 2 sítios depois do nosso lá, com limpeza, com queimada, levou a gente a perder quase que metade de tudo que tinha produção, a gente perdeu. O fogo se alastrou de uma forma rápida demais, a gente não conseguiu conter, né? E realmente nos trouxe, primeiro, bastante tristeza, porque a gente mantinha uma área de preservação com plantas nativas, principalmente para as abelhas, né? Cercas, né, com plantas totalmente cerca viva, tudo, e a gente viu tudo destruído em questão de minutos, gente. E assim,
que eu coloco para vocês é o que se viu como experiência, mas, assim, e a gente repensa, sabe? A gente ainda está pensando aqui por onde a gente vai recomeçar, mas eu coloco, assim, a importância desse momento que a gente está vivenciando aqui no curso, que a gente possa realmente, né, continuar até o final aí, divulgar, que eu acho que ainda pode, né, entrar mais alguém, mas que a gente leve, assim, a fundo mesmo, porque a gente não está isento, gente. Eu jamais imaginei que fosse acontecer aquilo com a gente, e a gente perdeu, assim, eu acho que 6 a 7 anos de trabalho que a gente vinha realizando, né? Boa parte do sítio, né, a gente mantia basicamente para a criação das abelhas, como o Deodato sabia aí. A gente tinha mais, a gente conseguiu produzir café dentro aqui na área litorânea, né? Estava todo florando, a gente perdeu boa parte da plantação do café. E, assim, gente, eu não sei, a gente foi incalculável ainda o que a gente já perdeu, sabe? Irrigação, tudo, porque o local estava tão quente que comentei com o Rafael, eu não consegui nem mensurar ainda, porque a gente não consegue pisar na área ainda de tanto quente que está ainda, né? Com fumaça e tudo. Mas é desagradável e, assim, a gente precisa realmente fazer esse trabalho de conscientização, divulgar, né? Eu sei que é lei e tudo, mas muitas vezes o hábito da queimada ainda é muito forte entre a gente aqui, né, do Ceará mesmo. E a gente vê que é uma coisa que é inevitável para todos, né? Que a gente tem que estar atento mesmo e realmente se resguardar da melhor maneira possível, né? Que é isso, né? Eu peço aí que, né, vamos realmente divulgar, fazer esse trabalho mesmo. Depois o Rafael tem aí, mas eu vou postar também com vocês. O antes e o depois, gente, é triste, tá bem? É isso aí. Não dá nem para a gente comentar mais, não. O Joab, esse seu depoimento, inclusive emocionado, tem muita razão de ser. Nós temos essa estatística dos prejuízos, tanto prejuízos materiais quanto prejuízos emocionais, porque quando você tem um incêndio desse, além do prejuízo material grande que ele promove, que ele resulta, ele acaba com muitos sonhos, ele com valores imateriais também, que estão ali dentro, por exemplo, um sítio como aquele seu, né, que é um ambiente bucólico, um ambiente acolhedor, que você, é algo realmente que traz uma situação, muitas vezes, dramáticas, né, para as famílias. Então, todo mundo que acompanha essa questão desses incêndios florestais, a nossa turma, por exemplo, do Preve Fogo, o Curtis, que era o nosso coordenador aqui no estado do Ceará, e hoje ele foi recrutado, ele é servidor de carreira, ele foi recrutado e está em Brasília, no Centro Nacional, né, no Preve Fogo, um servidor muito capacitado e muito dedicado a essa questão do Preve Fogo. Toda vez que ele vai para os locais, quando ele vai falar, ele traz ele faz uma demonstração muito precisa, trazendo dados muito concretos, né, da gravidade que são esses incêndios florestais, para além dessa questão imediata que a gente vê, que é a questão ambiental, né, de você, né, degradar, né, ali, né, um ecossistema. É verdade. Obrigado aí, gente. Eu realmente sei que é uma situação de um momento difícil, né? Eu pedi, inclusive, a você para comparecer ao curso, mesmo sabendo né, da própria dificuldade mesmo, né? Do choque, né? Nós também tivemos um incêndio há uns meses, não, anos atrás, na Serra da Ibiapaba, né? Um dos produtores que tem uma grande produção de mel, de cachaça, né? E foi assim um fogo, um incêndio terrível, né? É sempre devastador sobre a família, né? Sobre a propriedade, mas não é só o dano físico, né?
E esse é das razões da gente estar conversando, especialmente com agricultores e agricultoras, não só, mas especialmente as pessoas né, que estão aqui acompanhando. Então, eu mostrei aqui algumas imagens, eu acho que vocês chegaram a ver, né, de como é a beleza que é o sítio, né, a produção, né. Infelizmente, o fogo não atingiu tudo, não é isso, Joab? Alguma coisa, né? A parte que estava sendo irrigada na hora, graças a Deus estava um pouco molhado, né? Ele não se Sim, alastrou, tá? não se Aí ele se alastrou, manteve. mas É. mesmo assim, boa parte, né, do terreno foi tomado, né? E aí tem uma produção, né, de ovos caipira e tem também uma parte dos meliponários foram destruídos, né? Da Foi. própria criação de abelhas, né, foi afetado, né? Então, quer dizer, esse é um dos propósitos aqui da gente estar conversando sobre esse curso, né? É chocante, assim, porque realmente a gente muitas vezes não está preparado, né? E essa é uma questão, até que ponto nós estamos preparadas para lidar com as questões dos incêndios florestais, seja como servidor público, como gestor, seja como produtor, né? Muitas vezes consumidor, né? Então a gente tem se unido aí nessa corrente. Felizmente, né, os próprios agricultores, de uma forma muito solidária, têm aí dado uma força, né, ajudado aí a família do Joab para que eles possam aí retomar, né, a sua produção, né, e, enfim. E a gente, inclusive, é importante levar essa informação não só para o agricultor, mas muitas vezes para os outros produtores, porque o fogo se alastra e o rastro de destruição foge, né, da propriedade, passa para o sítio vizinho e aí, quer dizer, quem não tem nada a ver com o peixe acaba sofrendo aí os danos. Certo? Deu para ver aí as imagens, pessoal? Deu para assistir aí? Sim, sim. Essas foram as imagens que a gente fez aí nós fizemos já várias visitas lá, né? As imagens mais antigas e as imagens mais recentes que o Joab compartilhou. Tá bem? Joab, agradeço, querido, aí obrigado aí pelo retorno, Legal. pelo seu depoimento. Vamos aqui dar prosseguimento ao nosso curso, né? Então, antes de Legal. passar para essa parte mais informativa sobre o curso, eu queria saber se alguém mais quer fazer algum questionamento, alguma dúvida aí para o Só, Leonardo. Oi? Rafael, Ou não? deixa eu responder aí a Carol, lá Ou não? da Pipoca, né? Essa questão do Sinaflor, tá? Além de orientações virtuais, né, inclusive com manuais, que estão disponibilizados no site do IBAMA, mesmo presencialmente a gente já tem feito isso. Recentemente nós tivemos uma reunião, não sei se o município tinha alguém de Itapipoca, me parece que sim, mas não tem alguns meses que nós tivemos uma reunião, vieram de Brasília três servidores do IBAMA, ligados ao sistema, né, ao Sinaflor, e que a BBFlor, a nossa diretoria de floresta, e deram um curso, havia em torno de 90 municípios lá na SEMAS, uma parceria com a SEMAS, e esse curso foi ministrado exatamente por servidores nossos do IBAMA, que vieram dar todas as explicações com relação a essa questão do Sinaflor. E o processo de cadastramento dos municípios, ele se dá a partir de uma provocação do município, mediante um ofício encaminhado para nós do IBAMA, isso é analisado com a equipe técnica em Brasília, e quando a documentação está toda correta e tal, é coisa rápida, o município então, cadastrado, passando a partir de então ter o acesso para incluir no sistema, no Sinaflor, todas essas autorizações de supressão vegetal ou de uso alternativo do solo. Mas pode entrar em contato com a gente, comigo mesmo, a Carol mesmo, sabe? Eu tenho muita facilidade de atender e dar os encaminhamentos. Muitas vezes eu tenho assinado alguns ofícios, aliás, nem são tantos, indeferindo alguns pedidos de municípios,
por conta de algum problema na documentação, algo que não foi juntado, algum erro de interpretação, e a gente orienta para que as pessoas, para que os municípios verifiquem, façam aquela diligência, né, corrijam aquele erro e retomam para que a gente possa fazer esse cadastramento. E é importante porque hoje nenhum município mais pode deixar de estar com acesso ao Sinafrol, nenhum. Inclusive por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é muito recente. Beleza, gente. O Deodato, o Fábio Guzmão disse que fala do Grande Curtis. Tive o privilégio de, na última ICID 3, ter moderado um painel com ele. Meire Sakamoto, Patrícia Jacaúna da SEMA e Marília da Associação Caatinga sobre esse tema em pauta. Foi dia 17 de setembro. O Curtis, querido companheiro, fez parte comigo do movimento estudantil da UFC, né? Uma longa trajetória aí de caminhada. E a Carolina falou que o Itapipoca criou o programa Itapipoca Sem Queimadas, né? Legal, Itapipoca aí, o prefeito lá é o Pinheiro, né? Felipe Pinheiro. Felipe Pinheiro. Isso. Grande abraço aí para o Felipe. Manuel Neto levantou a mãozinha. Diga aí, Manuel, pode falar. Boa noite, pessoal. Um prazer estar com vocês, Rafael, participando desse curso, com o companheiro Deodato. Eu sou aqui de Quixadá, sou agricultor, na transição da agroecologia, sou vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Quixadá. Eu gostaria de saber uma pergunta do Deodato, com relação a essas notificações. Tem prazo para começar a atuar sobre se já tem algum encaminhamento, alguma coisa? É comum, é cultura de ter muitas brocas e muitas queimadas, né? E nós temos um segundo agravante pós-fogo, que ainda é pior do que o fogo, a questão das inseticidas e os glifosatos, né? Que o cara faz a broca, em seguida faz a plantação e passa a usar os inseticidas. Aqui mesmo na minha área é comum, são propriedades maiores, um pouco acima de 200 hectares, algumas pessoas faz o uso do glifosato, do veneno, né? E a gente tem sérios problemas, inclusive esse ano a gente teve um companheiro que teve a sua área com pulverização com drone, até postou algumas coisas aqui de Quixadá, o Tadeu Barros, teve percas, e aí após fogo, né, vem o fogo e ainda vem mais essa segunda ação. Então, assim, é um agravante maior e a gente fica a mercê, né, como fazer e como sobreviver essas coisas que estão acontecendo. Essa era a pergunta para o Deodato. Obrigado e todos uma boa noite. Muito obrigado por estar participando com vocês. Olha, Rafael, foi importante, Manel, você ter colocado isso para eu estender o esclarecimento inicial. Até mencionei, por exemplo, de uma fiscalização de rotina, que a gente tem a fiscalização de rotina. No entanto, hoje, as fiscalizações elas estão cada vez mais sofisticadas do ponto de vista da precisão delas e até da desnecessidade de uma constatação presencial. Na verdade, hoje, a maior parte das nossas fiscalizações, a maior parte se dá, não é? A partir de uma constatação do sistema de georreferenciamento, pelo mapa bioma, que é operado ali pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, não é? Acho que é esse o nome. Então, ele dá o alerta para os órgãos ambientais. Então, uma queimada lá, em qualquer buraco lá do Quixadá ou da minha Boa Viagem. Esse sistema dá um alerta, vem esse alerta para o IBAMA, e o IBAMA faz, o fiscal vai lá verificar, né, e chegando no local, vai, obviamente, indagar do proprietário se ele tem a autorização para fazer aquilo, se ele não tiver, aí já dá a autuação e o embargo. Inclusive, nós já há uma ferramenta nova no âmbito do IBAMA, que já tivemos alguma, não aqui no Ceará, que é em Brasília, que é operado, que é, inclusive, a possibilidade de autuação, né, virtual.
virtual, quer dizer, é feito a verificação virtual e já é lançado o embargo e a autuação sem sequer ter a necessidade de uma visita, né, física, presencial ali do fiscal. E após a notificação, o infrator ele tem o prazo de 20 dias para produzir a sua defesa, inclusive com a possibilidade de ter um desconto no pagamento da multa, e aí começa o processo para, né, a regularização daquilo que foi realizado, a fim de que possa acontecer o desembargo. Então, é importante todo mundo saber que não depende mais, por exemplo, de uma passagem ocasional, passou um fiscal do IBAMA, ou alguém fez uma denúncia. É claro que nós recebemos muitas denúncias. Enquanto estou conversando agora com vocês, acabei de receber aqui no meu celular um cidadão de Jaguaruana, acho que é Jaguaruana. Uma pessoa deu o meu número para ele, e ele acabou de me passar, fulano de tal, funcionário tal, mora em Bursas, e quer denunciar um desmatamento ilegal na margem do rio Jaguaribe, para a construção de viveiro de camarão. Então, a gente recebe muito essas denúncias. E aí, é claro, que a denúncia a gente orienta para a pessoa entrar no site do IBAMA, não é nem do IBAMA, é da CGU, que é o Fala BR, e a pessoa pode fazer a denúncia e fica lá registrado. Quando manda para a gente diretamente, a gente manda incluir no sistema para a equipe de fiscalização colocar no seu agendamento, né, para fazer essas fiscalizações. Eu não sei, Manel, se era isso mesmo, se respondi a sua indagação. Manel? Sim, Deodato, você respondeu muito bem. Sou grato por ter falado isso. Muito obrigado pela sua explanação. Muito bem clara, muito bem objetiva. E é um pouco de aprendizado para nós que é agricultor. A gente está aqui no meio do mato e é uma honra estar na troca de informação. Me sinto com um privilégio enorme estar falando com o senhor. Prazer, Manel. E aí, em Quixadá, esse ano até que não chegou ainda não, mas ano passado foi muito pauleiro. E tem uma região aí que eu esqueci o nome, até de um assentamento do INCRA, que eu tive um encontro com os assentados do INCRA da região lá em Quixeramobim, e eles me abordaram e depois me mandaram áudios, mandaram escrito, né, de uma situação muito grave que sempre ocorre lá, todo ano ocorre. Eu esqueci o nome do assentamento. Esse ano até que não recebi, não vi ainda nenhuma informação de que isso tenha acontecido, não. E atribui, né, a alguém aí da região que não é uma coisa involuntária, não é um acidente, é alguém que colocou, né, o fogo. Beleza, Deodato, obrigado aí pela sua participação. O Daniel, que é analista de meio ambiente lá em Tabuleiro, eu acho que o Daniel também participa da ARCA, da Articulação Cearense de Agroecologia, salvo engano. Tá pedindo aí o seu contato, tá? E o Olimpo Queiroga avisou que ia sair. O Leudo está dizendo que não consegue colocar a presença dele, mas alguém está com dificuldade? A gente pode dar uma olhadinha depois do formulário aí para saber se está com algum erro. Mas eu acredito que ele está aberto, viu, Leudo? Tenta aí, depois qualquer coisa eu te passo aí no WhatsApp, tá? Gente... Se quiser anotar o meu contato, vai lá, 859 8715 1313. Bota aí no chat aí, Rafael. Tá. Eu vou escrever no chat. Repete só o início aí, Deodato. 8715 1313, né? 8715 1313. Tá. Então você já sabe aí que pode aperrear o órgão, tá?
olhar para RA. Quando eu não atendo, é porque estou ocupado, depois eu respondo, depois eu retorno. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Não, mas, sim, é outra coisa. Muitas vezes você mensagem, mas liguem também, porque a mensagem, às vezes, eu não vejo mesmo, não. É muita mensagem. É muita mensagem, né? E funciona melhor se mandar áudio, pela minha experiência. Gente, deixa eu dizer, agora a gente já vai aqui, nós já estamos aqui chegando 8 horas da noite, dizer que a gente já está chegando aqui perto da reta final da nossa aula de apresentação, e eu queria aproveitar esse momento para passar algumas informações gerais sobre o curso, né, sobre as aulas que nós vamos ter, tá bem? E eu vou aqui projetar, então, vou fazer aqui essa apresentação. Vamos lá. Começar aqui a apresentação com vocês. Ô, Rafael. Oi, Rafael, pois não. deixa eu aproveitar e fazer um convite para quem aqui de Fortaleza, ou que queira vir, que se ainda der tempo. Mas o Joab, por exemplo, não sei se ele está sabendo, vai ter amanhã. Eu tinha tido uns contatos com o presidente da Federação Cearense, não sei se é Cearense, Federação aqui dos Apicultores, o Joventino Neto. E, inclusive, envolve várias situações, né? Envolve essa questão das queimadas, que tem prejudicado muito os produtores de mel, mas também a questão dos agrotóxicos. E amanhã, lá na SDA, vai ter um evento, e eu vou estar na mesa desse evento lá, com os apicultores. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, lá na Secretaria, na SDA, ali na Bezerra de Menezes. Amanhã, que horas? A partir de 8 horas, 8h30, 8h30. De manhã cedo, né? Então, Amanhã. amanhã, na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, em Fortaleza, que fica na Avenida Bezerra de Menezes, vai ter esse evento lá com os apicultores, né? Bacana. Importante essa informação. Gente, então, assim, para a gente concluir a nossa aula, eu vou passar aqui essas informações. Me digam só se vocês estão visualizando aí direitinho. Perfeito, Rafael. Ok. Então, vamos lá. Vamos nós. Essa aula de hoje, né, nós estamos aqui com o Deodato, já falou o Devi, o Luciano e eu também. Os assuntos que nós vamos tratar nesse curso, de governança territorial para prevenção a incêndios, eles são alguns temas, né, como a questão da resiliência, governança, prevenção a incêndios. Essas são algumas palavras-chave, né, que nós vamos encontrar aqui por esse meio. Eu queria falar inicialmente sobre esses temas, porque como a gente vai lidar muito com isso, é claro que a gente vai voltar a isso, mas para a gente entender por que nós estamos falando sobre isso, né? Então, o primeiro aspecto é a questão da resiliência. O que é que significa resiliência? Você já deve ter ouvido falar nessa palavra, é uma palavra que tem sido utilizada, já está até um pouco meio desgastada, de tanto que ela é usada, né? Inclusive, quando eu estive em Boa Viagem, agora, recente, eu vi essa loja aí, é uma loja de roupa, né? E aí tem escrito bem grande na loja, resiliência. Não é interessante? Resiliência. Quer dizer, resiliência é uma palavra que é usada muitas vezes para, vamos dizer assim, quando a pessoa... Eu nem sei muito se é uma coisa boa para o nome de uma loja, né? Não, mas não é o nome da loja, é um slogan que está dentro da loja. Né? Ah, tá. É o slogan, assim, tá certo. Né? Como se a pessoa ali mostrando que ela, né, ela tem um valor que é a resiliência, né, dentro da loja. Né? A loja tem outro nome, mas né, ela colocou ali uma placa dizendo resiliência. Né? E a resiliência, ela está muitas vezes associada, na psicologia, né, na área da pedagogia também, ela está associada à superação de obstáculos, né? É você se refazer de uma situação muito adversa, não é isso? Muitas vezes o uso frequente da palavra resiliência tem a ver com essa, assim, com uma certa paciência com as coisas, né? Com a necessidade de um trabalho bastante dedicado, né? Para você, às vezes, se refazer
de algumas rasteiras da vida, né? Ou de outras pessoas, ou de situações que as pessoas acabam vivendo, né? Esse é o uso corrente de resiliência, tá? Mas aqui no curso a gente vai ter uma aplicação bem técnica da própria ciência da ecologia. A ecologia é uma ciência, né? É um estudo científico sobre o que significa a resiliência dos sistemas socioecológicos. Entender que a natureza ela tem a sua própria forma de reagir a condições adversas, a intempéries, a ataques, né? A distúrbios, há coisas impactos que acontecem pela forma como se dá a exploração da natureza, né? Então, aí quando se fala nesse sentido, não se fala só no sentido ecológico, mas no sentido sócio, ou seja, uma questão socioambiental, uma questão que tem a ver com a natureza humana, né, com a ação humana, né? Então, entender essa resiliência como sendo uma superação, às vezes, de profundas alterações climáticas, por exemplo, né? Então, você já pensou na sua capacidade de se recuperar caso aconteça no seu imóvel, onde você mora, onde você trabalha, uma inundação? Quando houver assim, se houvesse, por exemplo, um terremoto ou um incêndio, né? Qual é a capacidade que nós temos de sobreviver se por acaso a gente tiver uma grande seca, né? A produção de alimentos, por exemplo, diminuir drasticamente, né? Qual é a capacidade, portanto, nossa de resiliência do nosso sistema onde a gente vive, do nosso sistema socioecológico? Ele é grande, ela é boa ou ela é ruim? Se, por exemplo, deixasse de existir supermercado por algum tempo, a nossa resiliência, a nossa capacidade de alimentação, ela seria boa ou seria ruim, né? Então, isso é uma avaliação sobre a capacidade dos sistemas de se recuperarem de tragédias ou de enfrentarem situações adversas, às vezes até permanentes, tá bem? Então, quando a gente fala sobre resiliência, nós estamos falando dessa resiliência especificamente, tá bom? Eu espero que a gente tenha conseguido já ir decifrando um pouco isso. O outro assunto que nós temos falado sempre é a questão da governança, né? O que significa governança? Que a gente tem governos, né? O governo tem o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, mas o que é uma governança, né? Ainda mais uma governança que se dá no território, é uma governança territorial, né? Ela diz respeito à soberania, à capacidade de uma comunidade, de uma população de de ter conhecimento, de ter domínio, de poder atuar de uma forma coletiva, colaborativa, dentro de um território. Então, quer dizer, a nossa capacidade de entendimento, de fazer coisas comuns, ela tem a ver com essa governança territorial. E o outro aspecto é a questão da prevenção a incêndios, né? Quer dizer, tudo isso, o Deodato falou muito bem, a prevenção de incêndios ela está associada a ações do poder público, mas ela também pode envolver ações das comunidades, brigadas de voluntários, mas também ações preventivas, de orientação, de organização de comunidades, né? Então, a gente está falando de prevenção a incêndios florestais, especialmente, embora os incêndios possam acontecer também não só em zonas rurais, como em áreas urbanas. Para nosso curso, os módulos que tratam de resiliência do sistema socioecológico, vamos ter a participação do professor Adalberto Alencar, né? O Adalberto, ele é o presidente da Fundação CEPEMA, que é uma pessoa que tem mais de 40 anos de experiência, um companheiro nosso, de trabalho, de conhecimento, de estudos, né? Ele vai trazer aí todo um conjunto de informações que são feitas a partir especialmente do Stockholm Resilience Center, que é um centro da Universidade de Estocolmo, mas não só, né, de produção de conhecimento relacionado a esses estudos sobre a questão da resiliência. Nós teremos 3 aulas, né, começando nesse sábado. Inicialmente a gente divulgou que seria às 17h30, vamos começar um pouquinho mais cedo, que é sábado, né, às 17 horas, tá? Só avisando a vocês, se está todo mundo de acordo com esse horário. E aí nós temos, terça e quinta, outras aulas também, às 18h30, desse mesmo canal do Google Meet, tá? Com o professor Adalberto Alencar, um módulo sobre resiliência do sistema socioecológico.
E o segundo módulo vai ser feito pela professora Regina Chaves. A Regina, ela é cientista social, tá? E ela é a presidente da Associação Eco-Ceará de Certificação Participativa, uma pessoa que tem uma grande experiência de conhecimento, de lidar com agricultores, né? E ela vai fazer o módulo 2 sobre governança territorial. E aí vão ser 4 aulas, que começa no dia 11, sábado, no dia 14, 16 e 18, terça, quinta e sábado seguintes, também pelo Google Meet, tá? As aulas de sábado às 17 horas, as aulas de terça e quinta às 18h30. Nós estamos fazendo essa intensificação no curso, logicamente, para a gente terminar isso até dia 25 de outubro. Nós teremos mais ainda 3 módulos que vão ser sobre prevenção a incêndios, né? E aí eu espero, a partir do entendimento que a gente está tendo com o IBAMA, que a gente possa fazer esses módulos de prevenção a incêndios com a participação do Previfogo ou com a participação do próprio Deodato. Aí o entendimento, já houve uma solicitação ao IBAMA por essa colaboração, eu espero que a gente seja bem sucedido nesse pedido. Então, é isso basicamente o que nós estamos aqui desenhando para esse curso. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, né? Alguma observação. A Joelma já disse até qual é o nome da loja. A loja é Nick Variedades. Né? Cobrar na loja aí né, o merchandise, né? merchandise aí pelo Está reclame. funcionando. Ela botou a placa da resiliência lá e já está sendo divulgada, né? Já tem até só faltou o endereço da loja. Mas é bem no centro de Boa Viagem, ali onde perto da pracinha ali, perto da sua rádio lá, da Rádio Web Liberdade. Tá bom? Gente, esse é o plano do curso, tá? Esses são os professores, são muito qualificados. Sábado a gente começa. Sábado nós temos um programa de rádio ao meio-dia. E obrigado aí, gente, espero que vocês tenham, né, começado a entender aí o sentido do que nós estamos querendo com esse curso. Espero que seja um grande aprendizado para todos nós. Eu digo um grande aprendizado porque não só a gente ensina, mas a gente aprende também. Eu, pelo menos, já aprendi um monte de coisa aqui com vocês hoje, né? Espero que a gente tenha aí realmente um bom momento, né? As aulas são todas gravadas, né? Então, se você depois precisar rever alguma coisa, o Daniel deu a ideia de a gente fazer um grupo, a gente pode socializar as informações por lá, e a gente, então, vai prosseguir aqui com o nosso curso, tá bom? Alguém tem alguma questão, alguma dúvida, quer fazer algum comentário, dar um feedback, dizer o que achou, se foi legal? A Tainara gostou da explicação, a Camila está dando o retorno aí de que achou muito bom, e aprovando a ideia do grupo. Mais alguém quer falar? Levinho ainda está por aí? É isso. Gente, não deixe de assinar a lista de presença, tá bom? Quem puder aí, dando aqui o link, para registro da sua presença, quem quiser, né, logicamente, quem tiver interesse do certificado, tá bom? Ok? Ok. Deodato, muito obrigado. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima aula, sábado, 17 horas, desse mesmo canal. Obrigadão, Valeu, João. boa tarde, boa noite para todo mundo. Você. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Um grande abraço.